E aí, galera? Então vamos lá. Deixa eu acertar aqui pra gente começar. Como é que vocês estão aí, galera? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de ontem? Foi massa? Foi tranquilo? De boa? E aí? Então vamos lá? Com presença aqui, né? A galera ver se chega mais alguém pra gente ir pro livros online. Hoje nós estamos falando sobre... Hoje nós vamos falar sobre física. Nós estamos na nossa física 3 já. Terminamos a física 2 aula passada. E agora nós vamos, então, né, discutir nossa física 3. Livro 3. Então, provavelmente vocês devem estar no livro 4 com algumas disciplinas. Acredito que sim. Eu, infelizmente, cara, eu não tenho condições. Acho que nem vocês têm condições também de aumentar o nível, a velocidade com que a matéria está sendo dada. Não tem como, cara, é impossível. Alguns alunos ainda relatam sobre a dificuldade que está tendo ainda para assimilar, né, para conseguir nessa velocidade que eu estou. Então, eu realmente não é impossível aumentar a velocidade. É impossível. Né? Algumas matérias que são matérias mais teóricas dá para fazer em outras disciplinas, mas no meu conteúdo é impossível eu aumentar. É impossível, gente. Não dá. Não dá. Então, primeiramente, eu peço desculpa, já ficar sempre um pouquinho mais atrás, porque realmente... Opa, eu abri o livro 5, tá? Doideira. Quem dera. Quem dera se eu estivesse no livro 5. Livro 3. Quem dera não, né? O Enem é só em janeiro. Tá ferrado. Gente, lâminas de face paralelas. Muito simples, muito simples, muito simples, muito simples, muito simples mesmo. Começa aqui, só tem isso aqui de aula. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou lá para um aplicativo, aplicativo na realidade não, vou mostrar para vocês, vou desenhar, mostrar para vocês o que acontece e como que a gente calcula isso aí. Né? O que a gente vai calcular nisso aqui, o que o Enem vai cobrar disso da gente, tá? Então, primeiramente, o que é, né? O que essa matéria está abordando? O que é lâminas de face paralelas? Em que situação isso acontece, né? Em que situação que isso vai acontecer, professor, no cotidiano e tal? O Enem, quando ele cobrou isso, ele cobrou para gente dessa situação. Ele cobrou assim. Então, suponhamos que eu quero que vocês entendam que eu tivesse uma superfície, vamos pensar na superfície de um lago. Eu tenho a superfície de um lago e um raio de luz, né, incide na superfície desse lago. Vai incidir aqui. Esse raio de luz vai incidir aqui. O que nós já sabemos? Esse aqui é nosso raio incidente. O que nós aprendemos agora, né? Professor, o que eu aprendi já, né? O que eu já sei e tal.
Nós aprendemos, suponhamos que aqui é ar, vamos colocar o nome aqui, ó, tá? Ar, e aqui é água. Nós já sabemos que, para a luz, se eu aumento a densidade do meio, eu diminuo a sua velocidade. Se eu diminuir a sua velocidade, eu aumento o seu índice de refração. Então, como o ar ele é menos denso que a água, o índice de refração, a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água. Consequentemente, o índice de refração do ar vai ser menor do que o índice de refração da água. Então, o índice de refração é maior. Show? Então, quer dizer que para essa situação explícita aqui que eu estou dizendo para vocês, o meu raio de luz está saindo de um meio de menor para maior refringência. O que nós já aprendemos em ótica? Nós aprendemos em ótica que quando isso acontece, o meu raio ele faz o quê com a normal? A normal não ficou boa, deixa eu fazer outra normal. O que acontece? Se afasta da normal? Ou ele se aproxima? Se aproxima da normal. Então, isso aqui é a minha normal. Então, aqui, ó, que é esse ângulo aqui? É meu ângulo de incidência. Então, vai acontecer o quê, Jonaci? Esse nosso raio, galera, ele vai se aproximar da normal. Então, vai fazer esse comportamento agora, ó. Olha esse raio aqui dentro, ó. Ele vai se aproximar da normal. Então, repare agora, galera, que o ângulo de refração aqui, ó. Esse ângulo de refração aqui, ó. Esse ângulo de refração, Rzinho aqui, deixa eu fazer um Rzinho um pouquinho melhor. Esse ângulo de refração ele é menor do que o ângulo de incidência. Só que agora ele vai emergir dessa lâmina de face paralela, ele vai sair daí. Ele vai sair. Né? Ele vai sair. Então aqui eu vou ter agora uma segunda normal, que é perpendicular à face oposta que esse raio entrou. Então agora ele vai sair daqui. Então, aqui é uma segunda normal. Ele vai sair. E aí, olha só o que acontece. Nessa emergência, quando ele sai desse prisma de face paralela, o que vai acontecer? Ele está saindo de um meio de maior para menor refringência. Ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar da normal. Então, agora, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar da normal. Se afastar da normal, ele vai fazer isso aqui agora. Se afastou da normal. Então, esse é o comportamento de um raio. Então, o nosso trabalho, pensando em Enem, é entender o que está acontecendo. Então, nosso papel, pensando em Enem, pensando em vestibulares tradicionais, é saber o seguinte: o raio está se aproximando da normal ou está se afastando? Se ele está se aproximando da normal, então quer dizer que ele está indo para o meio de maior índice de refração. Se ele está se afastando, quer dizer que ele está indo para o meio de menor índice de refração. Então, se ele se aproxima da normal, porque o meio é mais refringente. Se ele se afasta da normal, é porque o meio é menos refringente. Pensando em questões aí de nível de complexidade maior, eles vão cobrar para vocês esse desvio aqui, porque o raio deveria sair aqui, ó. Né? Esse raio deveria sair aqui. Então aqui, gente, ó, tem um desvio aqui, ó. Tem um desvio. Né? Um desvio. Professor, e como que eu calculo esse desvio, cara? Esse desvio é calculado como produto entre a espessura, que é a espessura desse dióptro plano, vezes o seno da diferença entre o ângulo da primeira incidência menos o ângulo da minha primeira refração, dividido pelo cosseno de Rzinho. Professor, aonde que isso vai cair, gente?
No ITA tem anos que não cai. No IME tem anos que não cai. Na MAN tem anos que não cai. Então, isso nem sei onde está caindo isso. Mas é o que está no livro de vocês, eu tenho que mostrar para vocês. Fechado? Essa é a aula 9. Essa é a aula 9. Como que a gente calcula esses ângulos? Aplicando a lei de Snell. Então, professor, como que eu calculo esses ângulos I e R? N de 1 vezes o seno de I igual a N de 2 vezes o seno de Rzinho. Quem é essa lei? Lei de Snell-Descartes. É assim que a gente calcula. Galera, e aí? De boa, né? De boa? Essa é a aula 9. Professor, exercício para fazer. Precisa fazer exercício? Gente, é bom. É bom fazer exercício. É bom, é interessante que vocês façam exercício. Mas se preocupe mais com a parte teórica. Como o 1, como o 2 aqui, ó. 2 também é teórico. Não tem cálculo. Se preocupe mais. Tipo de exercícios assim, ó. Como esse 1 aqui, é os exercícios que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês entendam como fazer. Tá? Então, exercício do proposto são os exercícios que a gente vai trabalhar na revisão. Eu estou pretendendo fazer uma revisão com vocês em algum momento, em algum dia. Mas, enfim, é esse tipo de exercício. Galera, vocês estão aí ainda? Estão quietinho, ninguém está falando nada. Murilo, como é que vocês estão aí? Fala para mim aí. Eu Ana, tô aqui. Ana Flávia, você não falou mais nada, tá quietinha. O que está acontecendo? Tá sem áudio? Não, tô aqui já, assim. É porque não tem nada pra falar mesmo. Tá de boa? Tá conseguindo entender? Aham. Então vamos tentar fazer. Ó, eu vou fazer a número 1 desse capítulo, tá, gente? Só o número 1 que eu vou para lentes, que é mais importante. Para a gente chegar lá em lentes, depois óptica da visão e seguir no livro 3. Em um laboratório de ótica é realizada uma experiência de determinação de índices de refração absolutos. O que que, professor? Aí tem alguns alunos que falam assim, Jonaci, caramba, Jonaci, o que que é o índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto, gente, é aquele índice de refração do meio em relação à velocidade da luz no vácuo. Tá? Esse é o absoluto. Tá? E aí ele fala o seguinte: dois blocos de mesmas dimensões em forma de finos paralelepípedos são feitos de cristal e de certo polímero, ambos transparentes. Suas faces de maior área são então sobrepostas em um estreito feixe de luz monocromática que incide vindo do ar. Por que ele falou luz monocromática? Porque nós já sabemos que se as luzes forem de cores diferentes, elas serão índices de refração diferentes. Nós já, inclusive, já discutimos isso, que falamos que o índice de refração, ó, o índice de refração é diretamente proporcional à frequência dessa luz visível. Na verdade, do espectro eletromagnético. Maior frequência, maior será o índice de refração desse espectro, tá? Dessa luz, né? Dessa onda eletromagnética. Então, ele vai colocar uma cor só para poder não ter esses problemas aí. Aí ele pergunta assim para a gente: incide vindo do ar e no ar emergindo após atravessar os dois blocos. Como ilustra a figura. Aí, o que, que ele quer saber da gente? Então, vamos limpar os nossos desenhos. Chamando de N de ar, NPO, que é do polímero, e NCR, que são de refração do ar, polímero e cristal, respectivamente,
A correta relação de ordem entre os índices, de acordo com a figura, é. Então, gente, vamos analisar. O que eu tenho que fazer para fazer um tipo de exercício desse? Fazer 3 normais, né? Eu tenho que fazer 3 normais. Assim, o que são as normais? Vou fazer até tentar pegar uma corzinha um pouco mais clara. Então, é pegar, tipo, aqui, ó. Vou fazer, então. Então, ele incidiu aqui, do A, um pouquinho mais para lá. Deixa eu colocar maior, que aí eu fico mais fácil para eu desenhar. Inclusive, para eu ver aqui também. Então, ó, vamos voltar ao nosso... Vamos recapitular. Então, eu vou fazer minha primeira normal aqui. Opa. Primeira normal. Segunda. E terceira. A terceira ficou muito torta, mas muito torta. E a segunda também está muito torta. Na prova vocês vão fazer isso, sim, pegando uma prova que tem uma questão dessa, vocês vão trabalhar. Sim, melhorou. Então agora vamos pensar nos raios. Vamos pensar nos raios, ó. Olha o índice de incidência. Olha o índice de incidência aqui, ó. O raio veio do A e entrou no meu polímero. Olha o que aconteceu com o ângulo dele. Diminuiu. Então, eu já sei que N do A é menor do que o N do polímero. Isso eu já sei. Agora, quando ele do polímero, ó, olha do polímero e passou para o cristal, o que aconteceu com o ângulo? Voltou a diminuir. Voltou o raio a se aproximar da normal. Então, quer dizer que o índice de refração do meu polímero é menor do que o índice de refração do meu cristal. Tranquilo? É isso que eu quero desse capítulo para vocês, é isso que eu quero que vocês saibam dessa aula. E agora a gente tem que achar uma alternativa que tenha isso aqui, né? Que tenha essa relação. Apagando aqui. Então, do ar menor... Professor, Oi? eu acho que o William não entendeu, porque ele falou ao contrário. Ô William. N do ar... Não, William, olha só. A velocidade da luz no ar, ela é maior do que no polímero. Mas o índice de refração é menor. Tá? Por que o índice de refração é menor? Porque se aumenta o índice de refração, a luz se aproxima da normal, tá, William? Essa confusão a gente faz mesmo, tá? A luz não está se aproximando, o raio não está se aproximando da normal, então quer dizer que o índice de refração está aumentando. Show? E William? Então, sim. É isso mesmo, William. A gente pensa assim, a gente se confunde mesmo. É porque provavelmente está pensando em relação à velocidade. E lembra, ó, não se esqueça que índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Tá? Então, o do cristal é maior do que o do polímero, o polímero é maior do que o A. A resposta, então, é a letra B. Sim? Show. É isso que eu preciso que vocês entendam. É porque, desculpa, William, é porque às vezes eu acho que é a presença que vocês estão colocando lá, e aí acabo não vendo, porque eu estou com o livro aberto e eu acabo não deixando o chat aberto, isso não me atrapalha eu visualizar aqui o livro. Então, desculpe inicialmente por não ter te atendido em tempo real. Galera, show essa aula, show aula 9. Agora nós vamos para a nossa aula 10. Não quero que ninguém fique preso à parte matemática. Não quero, hein?
para nenhuma prova, nenhuma prova. Tenta fazer, se quer fazer, está com dificuldade, me chama no WhatsApp. Ah, professor, eu não vou fazer não. Foi só a parte teórica. Show, faz só a parte teórica. Não fica presa à parte matemática. Por favor. Aqui tem alguns exercícios para a gente. Tem uma questões iradas aqui para vocês tentarem fazer. Faz só a parte teórica, não precisa da parte matemática. E depois a gente vai, caso erre alguma questão teórica, até se for por tarefa online. Então, as notas de vocês não estão relacionadas à tarefa online, né? A tarefa online é para poder medir o grau de aprendizagem e montar para vocês estratégias de revisões. Então, vocês vão lá no tarefa online, resolvam esses exercícios e fiquem presos à parte teórica. Errou um teórico, aí você pode fazer o seguinte: professor, na aula passada, olha só, errei esse teórico aqui. Por que eu errei? Por que é isso? Por que daquilo? Qual que é a resposta? O que está acontecendo? Entendeu? Pode mandar no WhatsApp, pode trazer para a sala, para a aula aqui, pode fazer como vocês acharem conveniente. Mas eu preciso que vocês, né, tirem todas as dúvidas de vocês daqui, tá? A parte teórica. Não cai tanto cálculo no Enem não, tá, gente? Em relação a essa matéria aqui. É a mesma coisa de lentes. Lentes não pouca incidência. As que caíram foi tudo teórica. Eu preciso falar de lentes com vocês. Né? Ver quantas horas tem. Ixi. Galera, introdução ao estudo das lentes esféricas. Primeiramente, nós podemos classificar as nossas lentes de acordo com seus formatos. Vocês lembram dessa aula do ano passado? Vocês lembram dessa aula do ano passado? Primeiro, nós temos dois formatos. De acordo com a sua forma geométrica, da sua forma mesmo, que são lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Toda lente de borda fina terá o sobrenome convexo, vai terminar com a palavra convexa. Então, eu tenho a lâmpada da esquerda para a direita. Bordas finas são essas daqui, ó. Vou mostrar para vocês com o pincel. Bordas finas são esse grupo aqui. Da esquerda para a direita, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Da esquerda para a direita, esse é o nome. Lentes de bordas grossas. Por que bordas grossas? Olha o meio dessas lentes. O meio é mais delgado, é mais fino, é mais estreito do que as extremidades. Diferente das outras lentes aqui, ó, de bordas finas, que o centro ele é mais espesso do que as extremidades. Por isso é chamado de lente de bordas finas. O inverso, lentes de bordas grossas. As lentes de bordas grossas sempre terão um nome terminado com a palavra côncava. Por que eu estou preso ao nome? Porque isso já caiu no Enem, a questão do nome, da nomenclatura das lentes. Toda lentes de bordas grossas terão um sobrenome côncava. Então, bicôncava, plano côncava e convexo côncava. Fechado? As lentes, de acordo com o comportamento óptico delas, elas agora, comportamento óptico, eu não estou falando que lentes de bordas finas é sempre, não. De acordo com o comportamento óptico, se o raio passar por essas lentes e ao sofrer refração, eles convergirem para um ponto, então eles refração, aí os raios refratados eles vão se curvar e vão se juntar em um ponto, e essa lente será chamada de lentes convergentes. É mais comum no cotidiano lentes de bordas finas serem lentes convergentes. Por quê? Toda vez que uma lente de bordas finas estiver em um meio de índice de refração menor do que o delas, elas terão esse comportamento. Aonde que nós usamos lentes mais comumente? Aonde? Imersa na atmosfera. Ó, a lente do meu óculos está imersa onde? No ar atmosférico. O índice de refração do ar é 1, então quer dizer que o da lente é sempre maior do que 1. Então quer dizer que se a minha lente for uma lente de bordas finas, ela será convergente.
Se ela for uma lente de bordas grossas, ela será o quê? Divergente. Tá claro isso para vocês? Professor, mas é sempre assim? Não é sempre assim. Se essas mesmas lentes de bordas finas e bordas grossas forem levadas para um meio de índice de refração maior, o comportamento delas invertem. Então, quer dizer que se essas lentes de bordas finas forem levadas para um meio que terão um índice de refração maior do que o delas, o que vai acontecer? Elas vão se tornar divergentes. E as lentes de bordas grossas irão se tornar convergentes. Mas, para fins de ensino médio, nós vamos guardar essa exceção com carinho, mas a partir de agora, toda vez que eu desenhar, que eu representar, fazer essa representação, eu estou me tratando de uma lente de bordas finas que terá comportamento convergente. E toda vez que eu fazer um desenho desse, eu estou falando de uma lente de bordas grossas com comportamento divergente. Então, comportamento convergente, lente convergente, lente divergente. Lentes de bordas finas, lentes de bordas grossas. Isso é nomenclatura. Não fiz nada ainda, tá? Só estou dando nome. E aí? E aí? Fala para mim. Fala para mim. E aí, galera? Fala para mim, como é que nós estamos aí? Nós estamos tranquilos, professor. Tranquilo. Agora, gente, vamos falar então dos raios. Nós temos 4 raios. É o raio que incide paralelamente, é o raio que incide passando pelo foco, é o raio que incide passando... Não tem mais centro de curvatura, nós temos ponto antiprincipal, e o raio que incide, não temos mais vértice, vamos chamar agora de centro óptico. Nós temos 4 tipos de raios. Mas antes de eu falar os tipos de raios, eu preciso falar para vocês desses pontos, desses elementos. Então, eu tenho o foco da imagem ou foco do objeto. O foco da imagem é em relação aos raios refratados. Então, vai ser o ponto aonde esses raios vão se juntar após sofrer refração, ou é o ponto onde esses raios estão, os prolongamentos desses raios vão se encontrar. Então, quando é uma lente convergente, os raios se encontram. Então, é um ponto que eles se encontram, é o ponto de foco da imagem. Se a lente é divergente, os prolongamentos se encontram onde? Então, esse ponto é o foco da imagem. Repare que é diferente, né? Lentes convergentes têm um foco do outro lado da lente, enquanto as lentes divergentes, o foco da imagem é antes da lente. Perfeito? Fique atento a isso. Gente, uma outra coisa importante que nós temos para falar aqui, antes de dar continuidade, é que o poder da lente, quanto mais perto de si esses raios serem curvados ou seus prolongamentos encontrarem da lente, maior será o poder dessa lente. Então, quer dizer que se eu tivesse que comparar duas lentes, uma curva esses raios aqui, essa lente aqui, ó, que curvou os raios mais para perto de si, era mais poderosa. Então, o poder da lente é inversamente proporcional à distância focal dessa lente, a distância que o foco se encontra. Eu vou colocar até um Fzinho minúsculo, distância focal. Então, quanto menor a distância focal dessa lente, mais poderosa será essa lente. Então, maior será o seu aumento,
maior será a diminuição, né? Vai diminuir mais o objeto, a imagem. Então, quanto mais poderosa a lente, menor a sua distância focal. Tá? Então, quando você tratando de lente, nós temos alguns pontos interessantes para lentes aqui. Vamos pensar aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui embaixo para falar dos pontos. Deixa eu limpar meus desenhos. Vamos falar dos pontos. Tá? Nem apareceu aqui. Não apareceu. Então, os pontos são esses. Ó, vou aumentar a imagem para que vocês consigam anotar isso aí. Então, ó, ele travou aqui. Então, ó, pensando numa lente, o que eu tenho aqui? Deixa eu pegar o meu pincel. Então, pensando, ó, o que é, professor, o que é A? Ponto antiprincipal. O que é F? Foco principal, nesse caso da lente. Eu tenho 2 focos e 2 pontos antiprincipais. Então, numa lente convergente, à esquerda da lente eu tenho ponto antiprincipal do objeto e foco principal do objeto. Depois da lente, eu tenho foco da imagem, ponto antiprincipal da imagem. No ponto que há interseção entre o eixo imaginário e a lente, eu chamo isso de centro óptico, ou centro da lente. Lentes divergentes, que são aquelas lentes que vão separar os raios ao invés de juntar, o ponto antiprincipal da imagem e o foco principal da imagem estão à esquerda dessa lente, diferente das lentes convergentes que estão à direita. Então, à direita eu tenho ponto antiprincipal da imagem, foco principal da imagem, e à direita eu vou ter foco principal do objeto e ponto antiprincipal do objeto. Galera, muito importante, a distância entre o centro óptico e o ponto antiprincipal, não vou colocar nem O nem I, porque tanto faz, é igual a 2 vezes a distância entre o centro óptico e o foco principal dessa minha lente. Então, quer dizer que se essa lente tem uma distância focal de 10 centímetros, a 20 centímetros estará o ponto antiprincipal. Se ela tem uma distância focal, professor, o que é a distância focal? É a distância entre o centro óptico e o foco. É a minha distância focal. E ela, gente, ela é determinada experimentalmente. Então, se faz um raio incidir sobre uma lente, e aí você olha onde que esse raio está sendo curvado, se for no caso de uma lente convergente, ou aonde os prolongamentos desses raios se encontram, se eu falo de uma lente divergente. É determinado experimentalmente. Tá? Falando agora dos raios, para a gente terminar o nosso bate-papo, nós temos 4 tipos de raios. Vamos para o primeiro. Travou tudo aqui, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, então. Deixa eu congelar aqui. Eu vou para outro lugar. Só um minutinho. Eu vou no meu slide de lente. Estou chegando lá no meu slide de lente. Calma aí. Óptica. Lentes esféricas. Está aqui. Então vamos lá, galera. Raios notáveis, que é o que está no capítulo de vocês lá, tá, gente? Então vamos voltar ao nosso compartilhamento. Então, os raios notáveis nessas lentes. Então, aqui eu tenho uma lente convergente, tá? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal em uma lente convergente, ele converge, ou seja, ele refrata e vai convergir. Opa! Ele vai convergir e vai passar pelo foco principal dessa lente. Desse lado, eu chamo, nessas lentes convergentes, chamo isso de foco principal da imagem. Todo raio que incidir passando pelo foco,
ele vai refratar e vai sair paralelamente à lente. Eu estou falando só para lentes convergentes. Todo raio que incidir passando pelo ponto antiprincipal, ele vai refratar e vai convergir e passar também pelo ponto antiprincipal. Só que agora pelo ponto antiprincipal da imagem. Todo raio que incidir sobre o centro óptico dessa lente, ele não vai sofrer desvio. Então, ó, voltando, eu vou olhar lá ver se é mensagem ou se é presença. Raios notáveis, todo raio que incide paralelamente vai convergir passando pelo foco principal. Se ele incide pelo foco, ele sai paralelamente. Mas é sempre uma refração, não está acontecendo a reflexão. Se ele passa pelo ponto antiprincipal, ele refrata e passa pelo ponto antiprincipal. Se ele incide sobre o centro óptico, ele não sofrerá desvio. Isso é para lentes convergentes. Deixa eu ver que mensagem que tem aqui. Então vamos lá. Professor, você disse que em lentes convergentes, quando o raio incide paralelamente, ele vai convergir e passar pelo foco. Mas essa lente é uma lente divergente, então ela não converge, ela não junta os raios, ela vai separar. Mas os prolongamentos desses raios vão passar. Ó, não passou o raio, mas seu prolongamento passou pelo foco. Ó, professor, o raio não passou pelo foco, mas seu prolongamento passou. Incidia, iria passar pelo foco, não passou porque tinha lente. E aí ele sai paralelamente. Não precisa ficar preocupado com os raios em lentes divergentes, porque as lentes divergentes só formam um tipo de imagem. A imagem formada por lentes divergentes sempre será virtual, direita e menor, independentemente da posição. Então, professor, se eu usar uma lente divergente, qual o tipo de imagem que eu vou obter? Virtual, direita e menor, para qualquer distância. Aí agora, se a minha lente é convergente, aí eu tenho 5 tipos de imagens que eu posso formar. E nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Galera, 11h40. Nós paramos em raios notáveis. Falta eu classificar o tipo formação de imagem com vocês e a gente terminar a nossa aula. Nós estamos caminhando no livro 3 numa velocidade até interessante. Galera, ó, um forte abraço para vocês. Alguma pergunta aqui? Se não tiver alguma pergunta, eu agradeço pela participação de vocês e podem ir almoçar e deixa para nossa próxima aula na sexta-feira. Valeu, Jota. Valeu. Tchau. 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 Qualquer dificuldade, gente, pode me chamar aqui no WhatsApp. Estarei à disposição de vocês, tá, gente? Isso é muito importante para vocês. E é muito importante que, se você tiver dúvida, pode me perguntar sem nenhum problema. O sucesso de vocês, a relação entre o professor e vocês é muito maior do que uma relação comercial. É muito importante que vocês ligam para a gente, mandam mensagem, a gente está torcendo pelo sucesso de vocês. Tá? Então, gente, qualquer horário, 10 horas da noite, dúvida de jornal assim, pode mandar mensagem, não tem problema não. Se eu não responder porque eu estou dormindo, mas assim que eu acordar, eu mando mensagem para vocês. É final de semana, tá na dúvida, tá com dificuldade, pode chamar. Gente, isso não paga para mandar mensagem, não paga para tirar dúvida. Na realidade, eu até prefiro que você faça isso, porque o seu aumento de rendimento favorece muito para mim. Eu fico muito feliz por isso. Galera, ó, valeu. William, não esqueci do seu vídeo, tá, William? Tá prontinho, só vou subir para o YouTube e te mando o link. Valeu, fui. Valeu. Valeu.